E aí galera, esse vídeo apresenta um breve estudo sobre efeitos da capilaridade, um trabalho apresentado para a disciplina de Trabalhos Multidisciplinares do curso de Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. O trabalho foi realizado por Juan Medina Carvalho e Vitor Monteiro Andrade Goulart, sob orientação dos professores Flávia Bastos e Leonardo Goliatti. Primeiramente, considere as 4 seguintes situações. A primeira é um experimento para colorir rosas com diferentes cores. O experimento consiste em introduzir o caule da planta em solução aquosa tingida com corantes. Com o passar do tempo, as pétalas da flor começam a adquirir a cor presente nas soluções. Observem os GIFs apresentados. A segunda situação é um experimento que a princípio fere os conceitos da hidrostática. Tubos conectados e sob a mesma pressão devem manter o líquido em seu interior na mesma altitude, independente de suas formas, como apresentado em A. Porém, quando usamos um conjunto de tubos finos em B, percebemos um desnível da água. A terceira situação mostra a capacidade de absorção de tijolos usados em construções civis. Mesmo a água estando em repouso na superfície, o tijolo tende a sugar a água para seu interior. A quarta situação é como uma extensão da terceira. A imagem mostra uma infiltração nas paredes de um porão que parte do chão e sobe em direção ao teto. Perceba que o movimento vai contra o esperado por efeitos da gravidade. E aí, o que essas situações têm em comum? Em todas, temos efeitos da capilaridade. Para entender como isso ocorre, precisamos de uma pequena introdução teórica. Considere um recipiente com um líquido qualquer. Pode ser um copo com água ou um esquema com uma figura ao lado. Moléculas do seu líquido interagem com moléculas do seu líquido. O raio de ação R' define a distância máxima na qual uma molécula B pode estar de uma molécula A para que haja interação entre elas. Se a molécula está submersa em pelo menos R' de distância da superfície, como em M1 ou M2, as interações ocorrem igualmente em todas as direções e temos um somatório de forças que resulta em um vetor nulo. Próximo da superfície, como em M3 ou M4, as moléculas realizam um maior número de interações em uma direção, para baixo. Isso acaba gerando uma camada ativa de moléculas nas quais o somatório de forças de interação não é nulo. Essas forças de interação na camada ativa definem uma energia potencial que vai se opor a qualquer tentativa de distender a superfície. Isso torna a superfície do líquido, até certo ponto, contátil, contanto que essa energia de distensão seja menor que a energia potencial superficial do líquido. A tensão superficial de um líquido, dada pela letra sigma, é a quantidade de energia que se gasta para distender uma unidade de área superficial de um líquido. Cada material tem seu valor de tensão superficial, e eles também podem variar com a temperatura do mesmo. Um exemplo de situação em que podemos observar essa característica. Um inseto sobre água realiza um trabalho ao tentar distender a superfície da água com o seu peso. Como esses animais são extremamente leves, a energia dessa ação não é capaz de quebrar a tensão superficial da água, o que permite que o inseto repouse sobre o líquido. De forma geral, as forças de interação na camada ativa definem uma pressão interna pesão-linha no líquido. Quando o líquido é distendido, surge uma nova pressão de restauração pezinho, que vai se opor à distensão da superfície. Quando pesão-linha tem o mesmo sentido de pezinho, temos o que é chamado de interface convexa. E quando os sentidos são opostos, temos uma interface côncava. Acontece que quando colocamos líquidos em tubos finos de vidro, observamos essa distensão na superfície sem que estejamos realizando nenhum trabalho para tal, aparentemente. Veja que com a água temos uma interface côncava e com o mercúrio temos uma interface convexa. Por que isso ocorre? Além das interações entre moléculas do líquido, também chamadas de interação de coesão, ocorrem interações de moléculas do líquido com moléculas do recipiente, nesse caso do vidro, as chamadas interações de adesão.
Quando o tubo é fino, o número de moléculas na camada ativa é reduzido e as interações de adesão competem com as interações de coesão, de tal forma que, se as interações de adesão forem mais fortes que as de coesão, o líquido vai formar um menisco côncavo ao tentar subir pelo vidro para aumentar o número de interações com ele. Já se as forças de adesão forem mais fracas que as de coesão, temos a formação de um menisco convexo, como ocorre com o mercúrio. No caso da água, os meniscos formados são geralmente côncavos e observamos a tendência do líquido de subir pelo tubo fino. Para finalizar nossa introdução teórica, precisamos entender o que é um meio poroso. Um meio ou material poroso é um material que contém poros ou espaços vazios em seu interior. Um exemplo de material poroso é a esponja, mas poderíamos citar também o caule de flores ou os tijolos, ambos mostrados no início do vídeo, mas a esponja está mais perto do nosso dia a dia. Os meios porosos permeáveis, ou seja, que possuem conexão entre os espaços vazios, vão funcionar como materiais compostos por um conjunto de tubos finos, que podem induzir a transferência natural de material. Contudo, esses tubos ou capilares não são organizados homogeneamente como na imagem ao lado, mas vão estar sobre os mesmos efeitos. Agora entendemos por que a água sobe pela planta ou pelo tijolo. Sabemos que isso ocorre, mas como modelar ou representar esse fenômeno computacionalmente? A difusão é o movimento líquido de moléculas ou átomos de uma região de alta concentração ou alto potencial químico para uma região de baixa concentração ou baixo potencial químico, como resultado do movimento aleatório das moléculas ou átomos. A difusão é impulsionada por um gradiente no potencial químico das espécies difusoras. Neste trabalho, buscamos saber se a difusão pode modelar os efeitos da capilaridade na concentração do fluido no interior do meio poroso. Para isso, precisávamos descobrir com que tipo de difusão estávamos lidando. Por meio de experimentos simples, colocando a parte inferior de uma espuma, meio poroso, em contato com água, observou-se que a concentração dada pela capilaridade se difunde mais lentamente à medida que a concentração vai aumentando na parte inferior da esponja. Observa-se um comportamento difusivo que muda com a evolução do sistema. Se considerarmos a lei de Fick, que relaciona o fluxo de partículas com a diferença de concentração, temos que D não é constante, onde D é o coeficiente de difusão do sistema. Consideramos então um modelo de difusão não linear, onde o termo difusivo depende da concentração, ou seja, D, que é o coeficiente difusivo, depende de U, que é a concentração, é igual a U mais K elevado a menos N, onde K e N são constantes do nosso sistema. Os modelos de difusão são modelados pela seguinte equação. Aqui consideramos uma concentração que varia no tempo e simetria na concentração em uma dada altura da esponja. Resolvemos o problema unidimensional. A equação apresenta um termo transiente de derivada temporal e um termo difusivo. No caso considerado, o coeficiente de difusão D deve estar no interior da derivada espacial, pois não é constante no espaço, já que depende da concentração. Essa equação é resolvida numericamente pelo modelo de diferenças finitas. Para o termo transiente em 1, usamos uma diferença progressiva. Para o termo difusivo em 2, primeiro aplicamos uma regra do produto, depois uma regra da cadeia, e substituímos as diferenças progressivas e diferenças de segunda ordem nos devidos locais. Unindo o termo transiente e o difusivo, temos a equação de diferença para a evolução temporal do sistema. Uma vez que o efeito de capilaridade depende da tensão superficial do fluido, pretende-se ajustar o modelo de modo a simular a difusão com diferentes tensões superficiais no meio poroso. Para isso, realizou-se um experimento para comparar os efeitos de difusão mostrados posteriormente.
O ajuste do modelo consiste na escolha de constantes no termo difusivo d de U para gerar as mesmas tendências dos resultados obtidos nas experimentações. Para esse modelo, buscamos K e N. O experimento mostrou o escoamento de água tratada, com corante vermelho, e de solução de água e detergente, em amarelo. O detergente interage com a água e diminui a sua tensão superficial. É perceptível que a difusão de líquidos com menor tensão superficial é bem mais lenta e menos efetiva na esponja. Após feito o experimento, foi a vez de fazer a simulação, buscando ajustar os parâmetros de modo a alcançar um resultado que fosse próximo ao efeito obtido no experimento. A simulação foi feita em uma dimensão, como mostramos na equação de iteração anteriormente. Porém, como observamos nos experimentos uma tendência uniforme do efeito, fizemos uma replicação do resultado em cada ponto, de modo a obter uma visualização em duas dimensões. A simulação foi implementada na linguagem Python, e os parâmetros utilizados foram os seguintes: tamanho da malha 2.5 por 10, e número de pontos em x igual a 9, e número de pontos em y igual a 25, o que nos deu um tamanho do espaçamento entre os pontos de dx igual a 0.3125 e dy igual a 0.4167. A discretização do tempo foi feita considerando um tempo total de 3 unidades de tempo e tamanho do passo do tempo de 0.001. A condição inicial considerada foi concentração nula em toda a malha, exceto na borda inferior, onde a concentração é igual a 1. As condições de contorno consideradas foram concentração constante igual a 1 na borda inferior, y igual a 0, e derivada nula em y igual a 25, ou seja, situação de fluxo nulo. Os resultados serão visualizados no software Paraview. À esquerda, observamos a simulação feita com valores de n igual a 4 e k igual a 3. À direita, a simulação foi realizada com valores de n igual a 6 e k igual a 2. A coloração mais em vermelho representa mais concentração, e a mais em azul representa menos concentração. O objetivo do trabalho era representar a tendência do fenômeno de capilaridade em um meio poroso. Os resultados obtidos foram suficientes para responder à pergunta se um modelo de difusão poderia ser usado para modelar o efeito de capilaridade em um meio poroso. Para aplicar este modelo para resolver situações reais ou fazer predições, as constantes deveriam ser ajustadas com maior rigor, a fim de não só mostrar a tendência do escoamento de forma geral, mas também calcular as mesmas grandezas de concentração medidas nos experimentos. O modelo apresentado apresenta a flexibilidade necessária para tal, por meio dos parâmetros definidos na função d de U.